Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Gustavo Ribeiro e hoje eu estou gravando esse vídeo numa circunstância um pouco diferente. Eu estou aqui no meu consultório, então se vocês ouvirem aí algum barulho de carro passando, música alta tocando, de som, peço que me perdoem porque eu estou aproveitando aqui um momento do meu dia para poder dar continuidade a essa leitura conjunta. Então trouxe meu equipamento para cá, estou gravando daqui. E estou aproveitando aqui a iluminação natural para poder colocar esse vídeo no ar. Então, com isso, pode ser que apareçam aí alguns ruídos, então, de antemão, peço desculpas a vocês. Mas o motivo do vídeo de hoje é a continuidade da nossa leitura conjunta de Freud, né? Vocês devem se lembrar que nós estamos lendo o texto sobre os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. E até também peço desculpas porque o nosso cronograma de leitura está um pouquinho atrasado, né? Estou passando aí por um momento de provas, aí, correção e entrega de notas, então acaba que as coisas ficam um pouquinho mais turbulentas, mas vamos dar continuidade à leitura. No vídeo passado, nós falamos sobre o trecho 1 do texto, que se chama As Aberrações Sexuais, e o tópico, o primeiro subtópico dessa sessão, se chama Desvios no tocante ao objeto sexual. Então, se vocês não assistiram esse vídeo, eu vou deixar aqui o card para que vocês possam voltar depois a esse vídeo e pegar essa primeira parte do texto. Então, como que eu estou conduzindo essa leitura? Eu estou pegando cada seção do texto e estou esmiuçando aqui em um vídeo específico para compartilhar com vocês as compreensões que eu tive e como que eu venho interpretando o texto freudiano. O vídeo de hoje, então, é sobre o tópico 2 da primeira sessão, As Aberrações Sexuais, e esse tópico 2 se chama Desvios Relativos à Meta Sexual. E o que é a meta sexual aqui para o texto de Freud, né? A meta sexual é o objetivo, portanto, ele parte da ideia de uma meta sexual normal para poder explicar as aberrações, as perversões sexuais. O que é a meta sexual normal? É o sexo com fins de procriação. Então, vocês têm que se lembrar que esse é o pensamento vigente durante esse texto, e o Freud está pegando esses paradigmas de seu tempo e investigando à luz das suas observações psicanalíticas. Então, o Freud vai trabalhar a partir dessa noção de sexualidade normal como sendo aquela com fins de procriação. E ele vai examinar, então, o que é que são as perversões a partir das suas observações psicanalíticas. Então, o que são as perversões? Eu estou seguindo aqui o roteiro do texto. As perversões, então, são desvios em relação a essa meta sexual normal. Ou seja, tudo o que, de certa forma, está em torno dessa relação sexual com fins de procriação pode, então, se aproximar da noção de perversão para essa época. Então, entram aí, por exemplo, as preliminares que, quando levam à culminação do sexo genital, né, com a penetração, o coito, essas preliminares, então, não são perversões, são preliminares normais, né, que o Freud chama aqui de metas sexuais provisórias. Porém, o que ele analisa aqui, que são as chamadas perversões da época, são essas, vamos dizer assim, os permanecimentos ou as fixações nesses atos que circundam o ritual sexual. Então, não seria o problema do tocar, o problema do olhar, mas quando o indivíduo, então, se detém nesses rituais acessórios, nessas preliminares, e isso o impede de caminhar para a relação sexual efetiva que traria um alívio do instinto sexual e uma breve descarga desse instinto sexual. Então, permanecer e se fixar nesses acessórios, vamos dizer assim, que são as preliminares, ou como o texto diz aqui, nessas metas sexuais provisórias,
é o que então flertaria com essa ideia de perversão. Mas vamos voltar aqui, porque ele começa falando, por exemplo, de que isso é uma questão muito polêmica, porque há outras fixações que são legítimas do ponto de vista sociocultural. E a primeira que ele cita aqui no texto é a questão do beijo, dado que a boca, que é a entrada dos tubos digestivos, e a união das bocas, traz muito prazer àquele que beija, e o beijo é tanto um ritual para o sexo normal, mas o indivíduo pode se deter nessa prática e nem por isso é chamado de perversão. Então há algumas exceções, como por exemplo o beijo, como ele destaca aqui, né? E que ele vai aqui definindo então as perversões como sendo duas coisas. Letra A: extensões anatômicas das áreas do corpo destinadas ao ato sexual. Então seria uma extensão da erotização para outras partes do corpo, pés, mãos, ou também como o orifício anal, o orifício da mucosa oral em contato com o pênis ou com a vagina, que seriam as práticas orais do sexo, ou todas essas extensões anatômicas que levam o sexo para fora do coito. Isso envolve as perversões e também o permanecimento nessas práticas intermediárias com o objeto sexual. Então, o que definiria a perversão seria a extensão anatômica saindo dos genitais para outras partes do corpo, mas não apenas isso, mas também o permanecimento nessas áreas, impedindo a relação sexual de se consumar. Que essa, inclusive, é uma das características dos transtornos da sexualidade, que é a dificuldade com o coito. Então, o fetiche, as outras práticas que não são meios para se chegar ao coito, mas há ali, de fato, um permanecimento e uma dificuldade com o ato sexual com fins de procriação. Tchau. Então, seguindo aqui com o texto, no tópico A, ele vai falar das extensões anatômicas. O que é que são, então, as extensões anatômicas? Elas advêm, basicamente, de acordo com o texto, de uma superestimação do objeto sexual. Ou seja, de uma construção que o indivíduo faria, que está muito relacionada com essa idealização da paixão, de começar a perceber como tudo vindo do outro como excessivamente especial, excessivamente grandioso e belo. E o Freud até fala aqui no texto sobre não somente a extensão anatômica para o interesse por outras partes do corpo desse indivíduo amado, mas também uma extensão, uma superestimação do ponto de vista psíquico, onde você não veria defeitos, onde você idealizaria, o que é muito característico das paixões. A sensação que temos quando estamos apaixonados de que nós perdemos um pouco do nosso senso crítico, do nosso juízo crítico de realidade e tendemos a superestimar a pessoa que amamos. Então o Freud coloca isso como uma extensão que extrapolaria então dos genitais para todo o corpo e também para os aspectos, vamos dizer, psíquicos desse objeto. Então essa superestimação do objeto sexual contribui para a erotização de outras partes do corpo que não são genitais. Então a superestimação do objeto sexual contribuiria para os caminhos das perversões sexuais. É muito interessante que o Freud também vai destacar que as bases da autoridade possam ter relações com essa superestimação do objeto sexual. Ou seja, a admiração e a servidão à autoridade teriam então aí algo linkado com a superestimação desse objeto sexual.
Uma outra extensão anatômica muito observada nas práticas, então, supostamente perversas, seria a utilização sexual da mucosa dos lábios e da boca. Então, Freud aqui está se referindo à prática do sexo oral. Então, para esse tempo, para o tempo do texto, a prática do sexo oral era entendida como uma prática sexual perversa, portanto desviante do ponto de vista da sexualidade genital, como nós já falamos aqui. E o que faz a classificação de sexo oral como sendo uma prática perversa, do ponto de vista desse momento cultural, é a sensação do nojo. Então, o Freud vai destacar essa sensação que algumas pessoas têm do nojo de relacionar a boca aos genitais, que pode ser para algumas pessoas, seja real essa sensação de nojo, e para outras não. E ele vai, inclusive, tecer aqui uma crítica muito interessante, né, um paradoxo muito interessante em relação a isso, porque ele vai falar que o beijo é um ato de desvio normal, o beijo boca com boca, mas que essa sensação de nojo então não alcança o beijo. Você não sente nojo de beijar uma outra pessoa que seja interessante para você, que você se sinta atraído por ela. Porém, você provavelmente sentiria nojo de compartilhar a mesma escova de dente dessa pessoa. E isso ele aponta como uma coisa muito curiosa, porque então esse nojo, ele é seletivo. Você não teria nojo de beijar a pessoa amada, mas teria nojo de partilhar da mesma escova de dentes com essa pessoa. Então ele fala que essa sensação de nojo que então baliza o que é ou não perverso é um critério bastante questionável, né? Isso que o Freud está, então, desconstruindo essa crença popular do nojo como sendo um parâmetro para dizer o que é perverso e o que não é perverso. O próximo tópico que ele vai apontar em seguida é a utilização sexual do orifício anal. Em outras palavras, a prática do sexo anal, que também seria associada a uma prática perversa e que traria nojo às pessoas. E ele também vai dizer que esses argumentos são, de certa forma, frágeis, porque do ponto de vista do sexo genital e, portanto, normal, entre aspas, há também o contato com o órgão excretor, que é o pênis, portanto, excretor da urina. Então, o motivo pelo qual se alega que o sexo anal é nojento, por ser uma área do corpo que serve para excretar as fezes, do ponto de vista do sexo normal, a parte do corpo que é utilizada para o prazer sexual é o pênis ou a vagina, que também são áreas destinadas à função excretória da urina. Então, essa questão do nojo, mais uma vez aqui, se mostra contraditória, seletiva e ambivalente. Então, vejam que o Freud vai apresentando o que era chamado de perversão na época e ele vai, de certa forma, subvertendo, questionando e fazendo provocações para mostrar a fragilidade desses argumentos vigentes. Logo em seguida, ele vai falar de um outro tópico muito interessante, seguindo aí o texto, que é o substituto inapropriado do objeto sexual como o fetichismo. Então, o fetichismo significa a substituição do objeto normal, ou seja, a pessoa, o outro da relação, por um outro objeto que guarda relação com ele. Então, esse outro objeto do fetiche pode ser uma parte do corpo da pessoa amada, como o pé, as mãos, o tornozelo, os cabelos, etc. Mas pode ser também um objeto inanimado ligado a essa pessoa, como, por exemplo, uma lingerie, um outro tipo de roupa íntima ou um adorno, algo que remeta a esse objeto. Então, a tese que ele coloca aqui é de que o fator que levaria a essa extrapolação para partes do corpo ou objetos relacionados ao corpo daquela pessoa amada seria, mais uma vez, a superestimação do objeto.
ou seja, qualquer parte daquele corpo ou qualquer objeto então ligado àquele corpo me traria também excitação sexual. Então isso caminha na linha dessa tese da superestimação do objeto, como ele fala aqui anteriormente. E o Freud vai destacar também que o fetiche é uma das condições mais interessantes ao estudo da perversão, dada a sua especificidade. Ou seja, então aquele que constrói um fetiche, ele vai se excitar por coisas muito específicas no corpo ou das coisas do objeto de interesse sexual dele. Então, tem que ser uma mão com características muito específicas, ou um pezinho com um jeitinho ali muito específico, um tamanho específico, ou uma lingerie com uma corzinha, um jeito tal, ou um cabelinho assim com uma cor, um jeito muito específico, o que faz então que esse indivíduo se sinta atraído por coisas assim bastante singulares e bastante específicas como seu objeto de fetiche. Porém, o ponto de diferença do fetiche como um componente normal da sexualidade, porque isso é normal, todos nós temos algum componente específico que nos ativa mais a excitação para o desfecho da relação sexual dita normal, mas existe um ponto que separa então o fetiche como uma perversão do fetiche específico que aumenta e que faz parte do desejo sexual normal, que é o desinteresse pelo avanço na relação sexual. Então, o fetiche enquanto perversão pararia ali, pararia na contemplação do pezinho, na contemplação da lingerie, no toque dos cabelos, pararia ali e não levaria para a relação sexual final. Ou seja, haveria um desinteresse pelo ato genital normal ou também uma debilidade, um amedrontamento sexual precoce, para usar palavras aqui do texto, e que o Freud depois vai trabalhar no seu texto sobre o fetiche no final da década de 20, falando sobre o papel do fetiche na negação da castração. Essa tese do Freud vai ser construída muitos anos depois, e eu não vou abordar ela aqui para não fugir do texto, mas acho que pode ser depois um tema para um outro vídeo aqui do canal. Vou voltar nisso num outro momento. Mais um carro saindo, vou esperar um pouquinho. Então, como eu acabei de falar, há uma conexão muito próxima entre essas pulsões parciais ali, desviantes, né, que flertam aí com o conceito de perversão, mas que elas estão ali nas preliminares, no entorno da relação sexual e que, portanto, são normais, como o texto coloca. Porém, o que faria, então, o critério patológico entrar em cena seria aí um permanecimento nesses acessórios, um permanecimento nesse entorno e que impossibilitaria o indivíduo de seguir ao ato sexual final. Ele também vai dizer aqui na página 48, pelo menos aqui na página 48 dessa minha versão aqui da Companhia das Letras, né, que o fetiche pode então se tornar algo que venha a se desprender do objeto sexual originário, ou seja, de que o gosto então por aquele pezinho passe a ser o que moverá o sujeito e ele vá buscar outros pezinhos. Então ele não quereria mais só o pezinho daquela pessoa amada, mas ele sairia por aí em busca de pezinhos, né? Isso faz inclusive até a gente lembrar nos contos de fadas aquela busca do príncipe pelo pezinho que perdeu o sapatinho de cristal no baile, né? Ele não está procurando a mulher, ele está procurando o pezinho que se encaixa naquele sapatinho de cristal. Em seguida, no tópico B, o Freud vai falar sobre fixações de metas sexuais provisórias. Então entram aí nessas metas sexuais provisórias o tocar, o olhar como
funções que levariam a um aquecimento para o ato sexual final, mas que podem também se fixar, levando a esses quadros que a gente chama, por exemplo, de voyeurismo, de exibicionismo, onde o gozo não estaria em começar pelo olhar, pelo toque, que levaria para o sexo genital final, mas que o gozo se fixaria em olhar ou em exibir, por exemplo. Então, o que o Freud está dizendo aqui é que o tocar e o olhar são, portanto, tato e visão, são funções sensoriais que são muito úteis ao ato sexual normal, porque elas aumentam a fantasia, aumentam a excitação sexual, portanto, são etapas de aquecimento que levam ao ato sexual normal, normais nesse caso. Inclusive, ele vai falar sobre esse ato, esse hábito, né, ou esse valor social de cobrir o corpo e que ocultar o corpo aumentaria a fantasia, aumentaria esse elemento de imaginar o corpo, de aumentar então com isso a excitação sexual pelo objeto. Ele vai inclusive destacar que o gosto pela arte, pela estética e pelo belo, pela produção artística, advém da fantasia a respeito dessa beleza oculta. Então, o belo, a admiração do belo, seria uma forma de sublimação dessa fantasia do elemento sexual oculto. Então, seria até uma pré-condição interessante para a criação sublimatória da arte. Então, quando é que o olhar se torna uma prática sexual perversa? E aí o Freud vai atribuir aqui 3 fatores associados. O primeiro deles é quando esse olhar se limita exclusivamente aos genitais. Então tem ali um recorte, né? Um recorte que se limitaria exclusivamente aos genitais. Ele também coloca que esse olhar se torna perverso quando ele supera o nojo. Então essa questão do nojo como convenções culturais e coletivas, de que o indivíduo sentiria uma excitação sexual, por exemplo, por observar a excreção, observar a defecação. Então ele vai criar um recorte muito específico desse olhar. E uma terceira causa para a perversão do olhar seria quando, como eu falei, ao invés de preparar para o ato sexual, o indivíduo reprimiria a meta sexual normal e ficasse detido, paralisado, única e exclusivamente no gozo pelo olhar, que seria algo aí do voyeurismo, né? Essa dificuldade que o voyeurista tem de ir ao ato sexual e ele vai ficar ali paralisado e ele vai gozar do ponto de vista do olhar. Então, Freud ainda nesse tópico do texto faz uma distinção entre uma pulsão mais ativa e uma pulsão mais passiva, que seria o ativo, que é o que observa, portanto, o voyeur, aquele que espia, que observa e que faz isso muitas vezes sem o consentimento do outro, o que torna abusiva essa prática, porque ele espiona, ele observa. E do ponto de vista da pulsão passiva, então, o oposto seria o exibicionista que se permite ser observado. E aí, seguindo aqui também os tópicos do texto, mais adiante, Freud vai abordar o problema do sadismo e do masoquismo. Então vejam que ele vai começar o tópico dizendo assim, aqui na página 51 dessa edição, que a mais frequente e mais significativa de todas as perversões, a inclinação a infligir dor ao objeto sexual e sua contrapartida, que seria então receber a dor, né? Recebeu de Krafft-Ebing os nomes de sadismo e masoquismo para suas formas ativa e passiva, respectivamente. Então, o que o Freud está dizendo aqui é que no sadismo há um componente ativo desse instinto sexual e de que no masoquismo há, por outro lado, um componente passivo
desse instinto sexual. Ele diz que essa denominação foi criada na época por Krafft-Ebing, mas que também havia uma outra expressão chamada algolagnia, para designar algo mais restrito, algo mais específico, que é o prazer com a dor, o prazer com a crueldade, tanto de infligir quanto de receber, e que o conceito de sadismo e de masoquismo seria um conceito então mais amplo, porque envolveria todo o prazer em produzir humilhação, em fazer submissão do outro, ou a sua contrapartida, o prazer de se sentir humilhado ou submisso ao outro, e que não ocorreria, portanto, delimitado ao campo do sexo, mas poderia extrapolar para o campo social. Então a gente poderia ver aí pessoas aí como alguns chefes que tem por aí, né, que gostam de humilhar, gostam de abusar da sua autoridade, ou pessoas que manifestam assim uma coisa que a gente chama de um masoquismo social, que são aquelas que sempre se sentem culpadas por tudo, que se autopunem, que acham que elas não merecem nada e que extrapolam esse masoquismo para situações sociais. Então, voltando aqui para o quesito da perversão sexual, Freud vai dizer que o sadismo tem raízes no comportamento normal porque havia no sexo animal, de onde partem os nossos instintos também, mas algo aí animalesco no comportamento sexual de subjugar, de ser agressivo, de fazer a corte, algo que tem a ver com superar as resistências do objeto sexual, algo da conquista, da dominação, mas claro que num nível aceitável, né? E que haveria então aí algo herdado do biologismo. Isso, inclusive, a gente vê hoje em dia com algumas mudanças nesses referenciais, com o não é não, com isso de que se eu estou dizendo que eu não estou gostando é porque eu não estou gostando mesmo, então pare com isso, e desconstruindo esse aspecto do biologismo que os homens trazem de que tem que insistir, de que a mulher que diz não, ela está fazendo um doce, então você tem que continuar insistindo, que você vai conseguir, que ela gosta e que ela só está fazendo um doce. Na verdade, isso é uma grande bobagem, né? E a gente vê que hoje o mundo é completamente diferente, então não é não mesmo. Então, a perversão sexual sádica seria, então, aqui como Freud destaca, uma exacerbação desse componente agressivo que seria normal até dentro de um ambiente de uma conquista, assim, uma certa insistência, de você quebrar algumas barreiras de timidez e tentar se mostrar para aquela pessoa, o que estaria dentro do âmbito de uma normalidade, de uma conquista, mas que aqui no sadismo, enquanto perversão, haveria então uma intensificação e uma exacerbação desse componente agressivo que se transformaria em algo na ótica de infligir dor, crueldade, sofrimento, humilhação e submissão do outro. E aí aqui nessa parte do texto, Freud, quando vai passar a abordagem do masoquismo, ele acaba aqui não trazendo muitos elementos. Ele diz que é um aspecto que ainda é mais enigmático para ele, porque ele não encontra nas origens do comportamento normal algo do masoquismo que se justifique. Quer dizer, onde é que haveria então o prazer em receber passivamente a dor do outro? Então ele vai criar aqui uma tese, que depois a gente vai examinar com outros textos, de que o masoquismo seria uma transformação do sadismo voltado então contra a própria pessoa. Então, para ele, nesse momento da teoria, isso é importante destacar, nesse momento da teoria, ele está dizendo que o masoquismo é uma transformação do sadismo, onde o indivíduo se coloca como o objeto de descarga sádica. Então, seria uma transformação do sadismo voltando contra o próprio sujeito. E vejam que o que o Freud traz aqui são algumas conexões entre a vida sexual e atos de crueldade e de violência
que se observam como componentes agressivos dentro do ato sexual. A própria visão do ato sexual pelas crianças muitas vezes é descrita como um ato de violência. Nos relatos clínicos, o que se escuta quando a criança presencia a relação sexual dos pais, obviamente quando presencia inadvertidamente, né, ou ela escuta a relação sexual dos pais lá do outro quarto, ela guarda um registro de que o pai estava machucando a mãe. Então há esse componente também da crueldade, da agressividade relacionada ao instinto sexual, e achei muito interessante quando ele destaca aqui que isso deriva de vestígios canibalescos, ou seja, que advém do apoderamento, da dominação, da conquista, e que remete lá nos povos primitivos a um apoderamento do outro. E vejam que não é muito interessante que quando a gente fala assim vulgarmente de transar com uma outra pessoa, a gente não chama isso de comer, tipo, vou comer aquela pessoa. Parece que a palavra aí, não sei se é só uma coincidência, mas remete de fato a essas origens agressivas e canibalescas do apoderamento do outro. Então aqui no final do tópico 2 ele fala dessas formas ativa e passiva que podem ser encontradas inclusive na mesma pessoa, o que traz esse caráter de pares de opostos e esse caráter de ambivalência de sadismo e masoquismo, ou seja, pulsões sádicas e pulsões masoquísticas que podem coexistir dentro da mesma pessoa de forma ambivalente. Obviamente, associando o sadismo a uma forma ativa e o masoquismo a uma forma passiva. Eu queria destacar aqui na página 54 um parágrafo rápido. Vejam, a característica mais notável dessa perversão, porém, é o fato de suas formas ativa e passiva se encontrarem regularmente na mesma pessoa, como eu acabei de falar. Quem tem prazer em causar dor aos outros nas relações sexuais também é capaz de fruir com um prazer a dor que tais relações lhe proporcionarem. Vejam que interessante. Um sádico sempre é, simultaneamente, um masoquista, embora o lado ativo ou o lado passivo da perversão esteja mais desenvolvido nele e constitua sua atividade sexual predominante. Então ele está trazendo aqui, isso que eu acabei de dizer, que podem coexistir enquanto pares de opostos, em que um deles pode se encontrar mais exacerbado e que isso traz esse aspecto de ambivalência dessas pulsões. Gente, esses foram os principais elementos que eu vi nesse texto. O próximo vídeo que eu vou gravar dentro de alguns dias, eu vou continuar abordando os tópicos desse texto e aí vou entrar no item 3 que se chama Observações Gerais sobre as Perversões. Então, eu estou descumprindo meu cronograma inicial, eu estou fazendo um vídeo para cada tópico, porque assim eu consigo me expressar melhor aqui, explicar mais detalhadamente as coisas que eu tenho lido no texto, e gostaria de convidar vocês para comentar no campo aí de comentários do vídeo, se vocês concordam com as minhas observações, se vocês não concordam, coloquem suas dúvidas aí também, os seus acréscimos, para que a gente possa fazer essa interação de leitura conjunta sobre a obra de Freud, aí, então, com os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe ele com seus colegas que estudam psicanálise e nos encontramos no próximo vídeo para mais leituras freudianas. Um grande abraço para vocês.